Hoje a gente vai analisar um material bem interessante, chamado Homens de Ferro Forjados no Caráter de Cristo. O foco aqui é como ele aborda destino e propósito. Sabe, a ideia principal é que o homem desenvolve força, resiliência, mas não sozinho. É por um alinhamento com um propósito divino em Cristo. E isso, o material sugere, é uma jornada, né? Que não acaba. E para começar, tem um versículo-chave que eles usam muito, que é Efésios 2:10. Ele diz, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso já dá o tom, né? A vida não seria um acidente, mas uma obra planejada. A proposta, então, é que todo homem teria um propósito divino. Mas, para encontrar e viver isso, precisa de busca, precisa de coragem. O tal homem de ferro, nessa visão, não está perdido. Pois é, e esse ponto de partida é legal porque ele mexe com a nossa ideia comum de destino, né? A gente costuma pensar em destino como algo meio passivo, que vai acontecer de qualquer jeito. Mas a visão aqui é bem diferente. Destino é tratado como uma direção ativa, um chamado que vem com responsabilidade. Não é só saber para onde ir, mas, assumir a caminhada. Essa ideia de ser agente da própria jornada é central aqui. Certo, certo. Vamos explorar isso um pouco mais. O primeiro ponto que o material bate bastante é justamente essa diferença. Destino é direção, não acaso. Ele compara essa visão comum com o que chama de perspectiva do reino. Quer dizer, um jeito de ver as coisas onde as prioridades de Deus guiam a vida. E nessa visão, destino é chamado mais responsabilidade. Eles até citam o Jeremias 29:11, né? Aquela parte que diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, para mostrar que existe um plano divino. Mas aí fica a dúvida. Como que isso é diferente, na prática, de só ter metas, ambição? Metas podem vir da gente mesmo, das nossas ambições, ou da pressão social, né? Ou até de uma necessidade ali do momento. Já o propósito divino, para essa visão, viria de fora, de algo maior, de Deus. E a afirmação é que Jesus não só salvou, mas também chamou cada um para um papel específico nesse plano maior. Então, se alinhar a isso seria uma busca consciente, sabe? Não só ficar esperando o futuro ou traçar o próprio caminho sozinho. Muda o foco interno, digamos assim. Interessante. E o que me parece até, talvez um pouco inesperado, vem no segundo ponto que o material traz. Propósito é identidade, não só função. Normalmente a gente pensa em propósito como o que eu faço, meu trabalho, minha função. Mas aqui a ênfase parece mudar, né? Exatamente. O material sugere algo bem forte. O foco não é tanto atingir um propósito, como se fosse uma meta lá na frente, mas sim se tornar a pessoa capaz daquele propósito. A identidade em Cristo viria antes e permitiria a ação, e não o contrário. É quase uma inversão daquela lógica do fazer para ser. Eles usam muito a analogia do ferro que é forjado no fogo, né? O homem de propósito seria provado, moldado pelas dificuldades, e é nesse processo que a verdadeira natureza dele, a identidade dada por Deus, aparece e fica mais forte. Isso se conecta com Romanos 8:28, sobre ser chamado segundo o seu propósito. Entender quem você é levaria a agir por serviço e não por competição ou para se autoafirmar. Entendi. Então, a identidade primeiro e ela que molda a ação. Isso leva naturalmente para o terceiro ponto que vocês destacaram. Andar por convicção, não por conveniência. O homem de ferro descrito aqui seria alguém que segue o Mestre, Cristo, e não a multidão, né? Que rejeitaria os atalhos, as soluções mais fáceis e abraçaria o tal caminho estreito que a Bíblia menciona. Citam também 2 Timóteo 1:9, que fala sobre sermos salvos e chamados com uma santa vocação. Fica bem claro que essa jornada de propósito não é vendida como algo fácil, né? De jeito nenhum. A consciência que o material quer despertar é que viver esse propósito vai envolver, sim, batalhas, sacrifícios. Não é só receber bênção ou achar tudo fácil. A conveniência seria buscar o caminho mais confortável, sabe? O mais popular ou o que exige menos da gente.
Já a convicção seria manter o rumo alinhado com o chamado, mesmo quando é difícil, quando ninguém apoia ou quando tem um custo pessoal alto. Os atalhos nesse contexto poderiam ser fazer vista grossa para a ética, buscar mais aprovação dos outros do que ser fiel a Deus, ou desistir quando a coisa aperta. E essas ideias não ficam só na teoria, pelo que entendi. O material também convida a uma reflexão mais pessoal, certo? Sim, ele levanta alguns temas para a pessoa pensar, para olhar para dentro mesmo. Estimula a ver como essas ideias batem na vida de cada um. Sugere pensar, por exemplo, será que tem áreas da minha vida que parecem totalmente desconectadas desse senso de propósito divino? Ou a minha motivação principal tem sido buscar reconhecimento, resultado visível, ou ser fiel ao chamado mesmo que ninguém veja? E também, como eu reajo quando o caminho exige sacrifício e desafio? Não são perguntas diretas para responder ali na hora, mas são provocações, sabe? Para aprofundar a reflexão sobre o próprio caminho. Ok. Então, para a gente resumir o que a gente tirou dessas fontes. O Homem de Ferro, nessa leitura, não é alguém que nasce pronto. É alguém que está sempre sendo forjado, moldado todo dia no caráter de Cristo. O propósito é visto como algo eterno, que vai além do agora. E a missão principal seria andar segundo os ensinamentos de Cristo, deixando essa identidade divina se manifestar. É isso? Perfeito. E isso nos deixa com uma última reflexão que vem direto dessa imagem de ser forjado todos os dias e purificado pelo fogo. Se essa forja é contínua e a purificação é diária, que tipo de transformação ativa e constante essa visão realmente sugere? É mais do que só aguentar firme, né? O que significaria, na prática, essa purificação diária no desenvolvimento do caráter e no jeito de viver o propósito no dia a dia? Talvez seja menos sobre suportar o fogo e mais sobre como ele ativamente refina e direciona a gente. Fica aí para a gente pensar um pouco mais.